Olá, graça e paz, pax et bonum, paz e bem. Gostaria de compartilhar com vocês sobre semeadura e colheita, os 4 tipos de solos ou corações que a palavra de Deus, Jesus assim nos assevera e diz em Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus 13, que diz assim: a parábola do semeador. No mesmo dia, saindo de casa, Jesus assentou-se à beira-mar, e grandes multidões reuniram-se junto dele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte da semente caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte da semente caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outro 60 e o outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aproximando-se dele, os discípulos perguntaram-lhe: por que falas a multidões por meio de parábolas? Jesus respondeu-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até aquilo que lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, meus caros, a parábola do semeador, registrada em Mateus 13, através ou mediante o versículo 1, fala de 4 tipos de solos, ou 4 tipos de corações, que eu poderia, ou nós poderíamos, em se tratando de exegese e hermenêutica bíblica textual, reduzir em 2. 4 que reduz em 2.
O primeiro coração seria aquele, segundo a narrativa de Jesus, nesta parábola do semeador. Semeador do grego é georgos, que quer dizer agricultor, semeador, viticultor, lavrador. A semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Talvez seja preconceito que constrói barreiras, resultado de orgulho, presunção humana, ou temor de novas perspectivas, ou novidades, ou novas verdades. Um caráter imoral, lascivo ou pecaminoso. Ouvinte cuja mente é semelhante aos pedregais. Então a terra caiu na beira do caminho. A outras caíram meio às pedras, porque não tinha raiz, não tinha solidez bíblica, doutrinária, teológica, religiosa. Veio o sol, queimou. Outras caíram meio aos espinhos, e esses espinhos sufocaram, morreram, representando as facilidades deste mundo. E a outra semente caiu na boa terra, na terra fecunda, a terra fértil. E a Bíblia diz que a semente germinou, cresceu e produziu 100, 60 e 30. É o tipo de pessoa que abre o seu coração e ouve a palavra de Deus e dá guarida ao seu coração para a palavra de Deus, para a verdade do Evangelho. Esta parábola é uma coletânea do capítulo 13 até o 14 de Mateus, que Jesus fala acerca das verdades ou as parábolas do reino. A palavra parábola vem do grego parabole ou parabolion, que quer dizer comparar algo, ou estar ou colocar ao lado de, do hebraico machal ou massal, que é uma comparação ou uma história de um cunho moral, ético, religioso e espiritual. Existe o Sermão da Montanha, o mais conhecido, o Sermão do Jardim, que Jesus falou com Maria Madalena, Maria de Magdala, na sua ressurreição, lá na beira do sepulcro, nos Montes das Oliveiras. E esta parábola é a parábola do sermão do barco, pois Jesus pregou à beira-mar. Há pessoas de coração endurecido, empedernido. Naquela época, os fazendeiros, os agricultores, os lavradores aravam a terra, faziam sulcos, segundo estudiosos do Novo Testamento. E havia pelo menos duas maneiras de semear: jogar com a mão, joeirar, ou seja, peneirar a semente boa da ruim, tirando a erva daninha, juntando apenas a boa semente e jogar, ou então colocar numa bolsa de couro e ir de trecho em trecho jogando a semente. E vez por outra, algumas sementes caíam à beira do caminho, e as pessoas, para cortar o caminho, as distâncias, chegar ao seu destino, eles andavam em meio às hortas, às hortaliças, em meio à cevada, o trigo,
E eles pisavam nas sementes que caíam à beira do caminho, até os animais. E aquelas sementes que iriam germinar, iam crescer, brotar e depois frutificar ou produzir fruto, morriam ao longo do processo de crescimento. Isto acontece com as pessoas. São os obstáculos de fora, do ambiente. Pessoas que vêm ao nosso encontro, ou as tentações desta vida, que vêm ao nosso encontro nos seduzir, que eu costumo dizer o canto da sereia, nos trazendo cada vez mais longe da palavra de Deus, do reino de Deus, da vontade do Senhor e dos caminhos do Senhor. Os passarinhos se alimentavam das sementes que caíam pelo caminho. Ou seja, a sua vida é passageira, efêmera ou limitada. Essas sementes representam as pessoas que não entendem a mensagem do Evangelho e não procuram aprofundar-se na compreensão de sua fé e mudam com facilidade, pulam de galho em galho, sem raiz, sem firmeza, são superficiais, volúveis, vazias, saem de igreja em igreja, de doutrina em doutrina, de religião em religião, de filosofia em filosofia, buscando algo que preencha a sua intelectualidade, o seu vazio do seu coração, algo que amenize o seu sofrimento e perdoe seus pecados. Seus corações, suas mentes mostram-se fechados, embotados, insensíveis para com as implicações e demandas do Evangelho. Outro tipo de pessoas são as pessoas de fé superficial, visando o interesse desta vida, as tentações, as vozes do mundo, de Satanás, sufocam e definham, ficam raquíticas espirituais e morrem ao longo do caminho. Por quê? Porque elas não eram nascidas de novo, não tinham sido convertidas pelo Espírito Santo. Negam as coisas santas e puras e boas do reino de Deus e começam a aceitar a proposta do mundo, ouvindo outras vozes que não são as vozes, que não é a voz do Senhor. É um tipo de pessoa que tem um coração dividido, ocupado com as coisas deste mundo. É incapaz de abrir, de aceitar a mensagem do Evangelho. Pessoas ocupadas com muitas coisas, que não têm tempo para Deus, não têm tempo para o reino de Deus e não têm tempo para o Evangelho. Esse comportamento, meu amigo, é perigoso. Pode ser que as outras coisas sejam até boas, mas não satisfazem a alma, não traz paz ao coração, não preenche o vazio, como drogas, álcool, sexo, mundanismo, até a própria religião. A segunda melhor coisa a fazer, disse alguém,
é sempre a pior inimiga da melhor. Isso acontece quase sempre. Há nesta parábola uma advertência sobre o fato de que a vida pode estar tão cheia de outros interesses a ponto de esquecermos o principal, de Jesus, Deus e o reino. E por último, é como uma boa semente. Esse cair a semente em boa terra representa a ressurreição, morte, ressurreição, novo nascimento. É quando eu mortifico o meu eu, aceito a Jesus e morro para este mundo, para viver para Deus. Esta semente que cai na boa terra, morre, germina e produz fruto para a glória de Deus, é o crente que morre para este mundo. É o tipo de cristão que morreu para o pecado, para o diabo, para Satanás, para o sexo, para a religião, para as coisas ruins deste mundo e vive por Deus e para Deus. Caiu na terra boa, fecunda, fértil. Sua mente e seu coração estão abertos para as verdades da palavra de Deus. Desejoso em aprender de Jesus. Seu reino realmente está disposto a ouvir e compreender e entender que ele é pecador, que ela é pecadora, e confessa e se arrepende dos seus pecados, abre a porta do seu coração para Jesus entrar. Há pessoas que recebem a palavra e se aprofundam na sua fé. O reino de Deus é como a semente plantada por Jesus. Germina, cresce, se desenvolve ao longo da história. O reino de Deus veio para todos. Então, esta parábola de Jesus fala acerca de 4 modos de aceitar ou rejeitar a palavra. Vai depender do solo, ou seja, do coração, do seu acolhimento. Fala de diferentes respostas e reações à semente, ou seja, a palavra de Deus. Que as tribulações, as perseguições, desânimo, medo, a vergonha, por causa da palavra, logo abandonam, logo caem na apostasia, os espinhos, as preocupações desta vida, as riquezas, o status, o glamour deste mundo seduzem as pessoas e logo elas morrem, definham, sucumbem ante ao pecado e às coisas deste mundo. O outro tipo de solo, concluindo, é o coração que Jesus chama de bom, a boa terra, fecunda, fértil. Representa a pessoa que deseja viver para Deus e que ouve a sua palavra e a cumpre. Que Deus abençoe e que esta palavra possa germinar no nosso coração e no seu coração. Amém.